a gente chega em Marcos capítulo 15. E hoje a gente chega ao lugar mais temível, mais terrível. Antes de começar a pregar em Marcos, lembro de pensar em alguns livros. E o meu maior medo era realmente quando chegasse nessas passagens aqui, que trata da crucificação do Senhor. Eu lembro de, ainda vou chegar um dia a ter que pregar sobre a crucificação do meu Senhor. Mas a importância de conhecer Jesus para uma igreja que está começando é de tão grande importância. Falei, não, a gente vai começar com Marcos. E a gente chega nesse lugar, Gólgota, é o título da mensagem, se estiver anotando, Calvário, que você quiser colocar. O lugar mais temível, mais terrível que alguém podia estar. E a gente vai caminhar por ele, devagar, a gente vai passar por esse vale da sombra da morte, bem devagar, a gente vai prestar atenção em cada detalhe do que tem por ali. É um lugar que a gente... É como... Eu estava pensando, né, o Calvário ele é como uma pedra de diamante e dependendo da posição ela brilha uma cor diferente. Para algumas pessoas o Calvário é um lugar de derrota, é um lugar de perda. Como que um Deus ia triunfar sobre uma cruz? Como que existe um Salvador que morreu numa cruz? Para outros o Calvário, Gólgota, a outra luz brilha, e para eles é só sofrimento, é só derrota, e a imagem que eles têm de Jesus é Jesus ainda na cruz sangrando. É para outros, e a luz brilha, a gente vê o triunfo daquele lugar, a gente vê a graça daquele lugar, a gente vê a vitória, misericórdia, amor, o ápice do perdão, da redenção, tudo naquele lugar, Gólgota, onde Jesus foi crucificado. Se ficássemos limitados a uma palavra que poderia ser usada para descrever quem Deus é, essa palavra seria a cruz. Cada atributo de Deus está em plena exibição na cruz. Vemos sua santidade e justiça. Deus odeia o pecado e deve puni-lo. Vemos sua sabedoria para encontrar uma maneira de ser tanto justo como justificador dos ímpios. Vemos sua onipresença em estar no céu, em derramar sua ira sobre o Filho e ao mesmo tempo estar na terra, na pessoa do seu Filho. Vemos sua soberania ao salvar um ladrão e não salvar o outro. Vemos seu poder em ser capaz de aniquilar o pecado. Vemos seu propósito eterno sendo cumprido no Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. E como os atributos do amor, da graça e misericórdia resplandecem na cruz. É de se admirar que Paulo disse: resolvi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. E quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Não há realmente mais nada para pregar ou se gloriar. Se pensamos que há, é evidente que nós nunca vimos o verdadeiro significado da cruz. A minha oração é que realmente o Senhor abra os nossos olhos para ver o significado da cruz nessa manhã. A gente vai caminhar bem devagar. Provavelmente eu vou parar no versículo 24 hoje. Não vou conseguir passar disso daí. Até que a gente chega lá. E eu não estou nem aí se você está preocupado com horários, se está preocupado com aparência, se está preocupado de eu falar um pouco mais alto, se eu abaixar minha voz, se eu chorar. Peço que o Senhor te dê olhos para ver realmente isso daqui. Esses próximos domingos, a grandiosidade do Senhor, a enormidade do pecado. Marcos 15, vamos lá, versículos... Vou começar a ler, vou ler até o versículo 25. O título da mensagem é Gólgota, Calvário.
Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não bebeu. E o crucificaram, dividindo as roupas dele, tiraram sortes para saber com que cada um iria ficar. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. A gente já viu, Jesus foi condenado à crucificação. Marcos 15, se tiver com a sua Bíblia aberta. Versículo 15. Aí é Pilatos ordenando de forma oficial a crucificação de Jesus. E agora ele vai morrer, como foi visto na história, a morte que é a 1000 mortes. A pior de todas as mortes que alguém poderia sofrer. E o mais interessante de tudo é que Isaías 53:10 fala que foi o quê? Da vontade do Senhor esmagá-lo. Foi da vontade do Senhor colocá-lo ali. Fazer dele uma maldição. Alguns povos viam a crucificação tão terrível que se o corpo do cara crucificado tocasse o chão, aquele chão era contaminado. É essa morte que agradou o Senhor fazer do seu filho. A pior das mortes. E o mais interessante, foi do agrado de Deus. Isaías 53:10. Mas agradou o Pai moê-lo. Agradou o Pai levar o cordeiro a um matadouro chamado Gólgota. Todos nós sejamos gratos por tal lugar. E a gente começa nessa manhã a caminhar por esse lugar. E se Moisés foi ordenado a tirar as sandálias, que a gente não tire só sandálias, mas desligue celular, tire toda a preocupação, esqueça, vamos caminhar prestando atenção no nosso Senhor e Salvador que Ele está passando aqui. Porque esse lugar não tem outro lugar igual. Foi como aquele comentarista falou, se tivesse uma palavra para descrever a Deus, ia usar a cruz, que ilumina tudo. É como um sol que ilumina a severidade do nosso pecado, ilumina quão terrível é o pecado aos olhos de Deus, e ao mesmo tempo o grande amor de Deus por nós. Spurgeon fala assim, a casa da consolação está construída com a madeira da cruz do Calvário. Nenhuma outra cena na história ilumina tanto a alma como a tragédia do Calvário. A luz brota da escuridão do meio-dia no Gólgota, e todas as ervas do campo florescem alegremente debaixo da sombra daquela madeira, que antes era maldita. Naquele lugar de sede, a graça cavou uma fonte que jorra água pura como o cristal, e cada gota é capaz de aliviar as misérias da humanidade. O Calvário nos proporciona consolações raras e preciosas. Aquele que deseja conhecer o amor, retire-se ao Calvário e veja o homem de dores morrer. Dividi o estudo em 3 partes. O local, a oferta e a crucificação. O local, versículo 22. A oferta, o versículo 23. E a crucificação, o versículo 24, a primeira parte deles. Versículo 22. As pessoas, nos últimos dias, eles perguntam, mas está triste? Não é que eu estou triste, é o peso disso daqui. Vocês recebem 1 hora, eu passo 30 horas debruçado nisso daqui. Poxa, você está meio cabisbaixo, não é? É o peso disso daqui, é você ler, refletir, estudar e ver quão pecador a gente é, quão misericordioso é o Senhor, quão amoroso Ele é, e como que a gente vive de forma tão medíocre em relação, em vista de tão grande amor por nós. Versículo 22. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer o lugar da caveira. Eu quero parar de novo no versículo 22 ali, bem no comecinho. Levaram Jesus. Levaram Jesus. E aqui Marcos ele usa um outro verbo, diferente do versículo 20. E realmente a cena é de estarem puxando Jesus, levando Jesus de uma forma mais rigorosa. As pessoas que eram crucificadas na antiguidade, no Império Romano, eles tinham uma corda amarrada no pescoço. Eles eram puxados. Isso é o que está acontecendo. E levaram Jesus.
como um animal sendo levado. Estão puxando ele pela rua. E o que a gente deve prestar atenção, eu vou voltar ao que a gente falou no domingo passado, é ver como que Jesus está sendo levado pelo Pai. Capítulo 14 de Marcos, capítulo 14, versículo 53. Levaram Jesus. Capítulo 15, versículo 1. Levaram Jesus. Versículo 16. Os soldados levaram Jesus. Versículo 20. E o levaram para fora. Versículo 22. Levaram Jesus. O autor repete a palavra que ele quer enfatizar alguma coisa. E o que ele quer enfatizar é realmente o servo sofredor sendo levado. É o Cordeiro sendo levado. Desde o começo do ministério de Jesus, ele está sendo levado pelo Espírito Santo, pelo Pai. E o que a gente viu, eu volto a repetir, você está sempre levado. Você está sempre sendo levado para um lado ou para o outro. Você tem que se perguntar, eu estou sendo levado pelo Espírito ou estou sendo levado pela minha carne, pelo mundo? Pelo que você está sendo levado? Porque o nosso Senhor está sendo levado pelo Pai, o tempo todo, a vida toda dele. Algumas pessoas aqui só querem ser levados para a glória. Eu quero ser levado para a glória. Eu quero ser levado ao conforto. Eu quero ser levado ao bem bom. Isso que o mundo quer também, gente. A questão é, você está querendo ser levado, você está disposto a ser levado pelo Pai para fora também? A ser levado pelo Pai para fora da cidade. Romanos 8, versículo 14. Que todos os que são levados, essa é a palavra, dependendo da sua versão vai estar guiado, mas a palavra também é levado, pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Mas ele vai explicar melhor isso no versículo 17. Para onde você é levado? Desculpa, é Romanos o quê? Romanos 8. Versículo 17. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Quem é filho de Deus, ele é levado pelo Espírito, ele não é levado para a glória direto. Eu ainda vi ontem um adesivo, com Deus tudo é fácil. Você é filho, você vai ser levado pelo Espírito. E você vai ser levado por tribulações. Você vai ser levado por provações. E essa é a questão. Eu tenho sido levado pelo Senhor? Eu tenho sido levado como o meu Senhor foi levado pelo Pai? Essa é a imagem aqui de Jesus como um rebelde, como um marginal. Todo sangrando, com uma coroa de espinho, como um louco sendo puxado pela rua. Ele já não está mais carregando o patíbulo, foi passado para Simão, o seu escravo, passando pela rua de Jerusalém. Continuando o versículo 22, levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer o lugar da caveira. Esse é o lugar mais deplorável, mais temível, mais terrível, e ao mesmo tempo vai se tornar o lugar mais doce, mais cheio de graça que alguém podia estar. Você vê aí Gólgota, isso é uma transliteração da palavra aramaica Golgotha. E você tem o hebraico Golgolet, e você tem o latim que significa, o latim dessa palavra, Calvária, de onde a gente tira Calvário. E que significa, Eli, explica para nós. Olha aí, Marcos dá o que significa. O quê? Lugar da caveira. Caveira significa crânio. É isso que significa o lugar. Todas essas palavras. Então, quando você ouve Calvário, quando você ouve Gólgota, é o lugar da caveira, o lugar do crânio.
É isso que significa. Muita gente canta, fala o Calvário, chama a igreja de Calvário, mas nem sabe o que significa. Em nenhum lugar a Bíblia fala que era um monte ou uma colina, a gente não sabe disso. Seja um monte Calvário, mas ninguém sabe se realmente era um monte. O nome é dado, algumas pessoas acreditam que o nome foi dado porque o lugar tinha uma aparência de um crânio. Quem criou essa hipótese, o nome dele é Charles Gordon, que daí você tem o Calvário de Gordon, que ele falou que tem uma semelhança de uma caveira, de um crânio ali. Eu não acredito nisso. Eu acho que o lugar ele tinha esse nome porque o que tinha naquele lugar era o lugar onde crucificava as pessoas. Era um lugar de osso, era um lugar de morte. A pessoa era crucificada, ela apodrecia na cruz. Devia ter um cemitério ali perto, porque já é um lugar impuro você colocar a pessoa. Por isso que chama Gólgota, crânio, um lugar onde está a morte. Ficava fora da cidade, a gente não sabe ao certo onde que é esse lugar. Hoje em dia você tem a igreja do Santo Sepulcro, mas não sabe se é lá. Você tem o Calvário de Gordon, mas ninguém sabe exato aonde é esse lugar. O que a gente sabe é que era fora da cidade. Fora da cidade. De acordo com a lei romana e judaica, um comentário coloca, Levítico 24:14, a crucificação deveria ocorrer fora da cidade. Quintiliano, um escritor romano, escreveu: sempre que crucificamos, escolhemos as ruas mais movimentadas, onde a multidão chega a ver o condenado, a fim de amedrontá-la. Então, era provavelmente numa estrada bem movimentada fora de Jerusalém. O local da crucificação seria perto das estradas principais que levavam à cidade, onde as pessoas poderiam aprender o que acontece com rebeldes e quem pretende usurpar da autoridade romana. Então, você quer saber onde que é esse lugar? É fora da cidade, isso já basta. Fora da cidade ficava o quê? O lixão. O vale de Ben Hinnom, que a gente viu, o que era isso? O inferno. Fora da cidade, onde você joga o lixo. É fora da cidade que ele vai ser o quê? Crucificado, vai ser morto. Então, porque isso é lixo. Isso é lixo. Você não pode estar dentro da cidade. O seu corpo não é digno de morrer dentro desse lugar. Você tem que estar fora dele, como lixão. Marcos 15:22. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer o lugar da caveira. Lugar mais impuro, lugar mais sujo, fora da cidade, a cidade que ele construiu. Você está fora disso. Você não é digno de morrer aqui. Isso é uma maldição para nós. Você vai para fora. Ele não morreu em casa, ele não morreu no sofá, ele não morreu assistindo TV, ele não morreu deitado numa cama queen ou king size, ele não morreu no lar de velhinhos, ele morreu no lixão, fora da cidade. No lixo. No mesmo lugar onde os criminosos eram sacrificados para a justiça do governo, nosso Senhor Jesus foi sacrificado para a justiça de Deus. É interessante você pensar como que essa procissão começou. Começou num lugar chamado Getsemane. Getsemane. Foi lá que começou. No Getsemane, o Senhor toma o cálice da mão do Senhor. Se submete à vontade dele. Do Getsemane ele passa por Gábata. Gábata. João nos relata desse lugar. João 19:13. O lugar de exposição é o pavimento onde ele é açoitado. Então você tem o Getsemane, você tem Gábata, e agora você tem Golgota, ou Gólgota. Deu G, os 3 Gs. Ele precisa passar para chegar onde? Na glória. Na glória. Lucas 24:26. Lucas 24:26. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar onde? Na sua glória. Lembra disso? Getsemane é o primeiro.
lugar da aflição, do choro, da oração. Na hora que ele se entrega ao Pai, que ele toma o cálice, se for da sua vontade, passa de mim. Não, ele toma o cálice. De lá ele é levado para Gábata, onde Pilatos humilha ele é humilhado publicamente, açoitado, e daí ele é levado para Gólgota, para depois chegar na glória. E a vida do cristão também, como a gente leu em Romanos 8:17, você passa pelos sofrimentos, você tem que passar. O Senhor não te tira e já te leva para a glória, não. Você passa pelos sofrimentos. 2 Coríntios, capítulo 4. Começando no versículo 16. 2 Coríntios 4, versículo 16. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Essa é a vida do cristão. A gente não sofre com Jesus de uma forma para expiar pecados, a gente não sofre para trazer redenção, mas a gente sofre para trazer santificação, para se assemelhar a Jesus e para estar preparando em nós uma glória ainda maior. É isso que os cristãos não querem hoje. Você pregar isso, não prega isso é loucura. Você espanta as pessoas da igreja. Você tem que prometer coisa boa. Eles vão vir para Jesus e tudo vai ser fácil. Não. Então Jesus está aí em Gólgota, um grande paradoxo. O lixão, o lugar do desprezo, o lugar da morte, da humilhação, e ao mesmo tempo vai ser o lugar do triunfo, o lugar da graça, da vitória. Calvário. Lugar de crânio, lugar de ossos, lugar de morte. Você imaginar todos aqueles crânios que estavam enterrados ali, de pessoas mortas ali, era realmente o troféu da morte. E ali agora tem alguém que vai vencer a morte, naquele local, no Calvário. Muita mitologia, história foi criada desse lugar. Falaram que o crânio de Adão estava enterrado ali. Você começar a procurar, você vai achar um monte de história, de que a Arca da Aliança estava enterrada embaixo de onde Jesus foi crucificado, e por isso o sangue dele, quando caiu, desceu, caiu dentro da aliança e realmente aspergiu. Isso aí é tudo mentira. A gente sabe que o lugar é chamado crânio, morte. Quando você pega perto de um lugar que tem alta eletricidade, qual que é a imagem que tem ali? É de uma caveira, que é morte. É ali que Jesus está indo, porque ele vai fazer o que com a morte? Ele vai vencer a morte. 2 Timóteo 1,10. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. 1 Coríntios 15, versículos 54 e 55. A morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Foi vencido por esse que foi colocado ali. Outra coisa importante, porque Marcos fala aqui que significa Gólgota. E talvez ele esteja traduzindo para mostrar quão sinistro é. Nesse lugar chamado Gólgota, se chama caveira. Para mostrar quão sinistro, quão macabro é esse lugar. Outro motivo pode ser, isso é importante. Por que Marcos está citando isso? A audiência que ele está escrevendo, como a gente viu, é uma audiência romana. São pessoas em Roma. Lúcio Tarquino, o soberbo, último rei de Roma, antes de se tornar um império, em homenagem ao pai dele, ele construiu o templo de Júpiter, conhecido como Capitólio. Quem conhece a história romana lembra disso. Esse era o culto principal dos romanos. Toda vez que alguém que triunfava numa vitória, o imperador, eles caminhavam por Roma
e chegavam até esse lugar para oferecer sacrifícios. Esse é o lugar, Capitólio. Lugar de grande sacrifício, lugar de vitória. De acordo com a história, Tarquino fundou o Capitólio em um lugar onde foi encontrado uma cabeça, um crânio de um homem morto. Na hora que eu vi isso, eu falei, vou investigar isso aí. E fui atrás. Achei as antiguidades romanas, está no livro 4, capítulo 61, e diz assim: Romanos, digam seus concidadãos que é ordenado pelo destino que o lugar que vocês encontraram a cabeça deve ser a cabeça de toda a Itália. Desde então o lugar é chamado Capitólio, devido à cabeça que foi encontrada lá. Pois os romanos chamam capta, de cabeça. Então, se imaginar esse lugar, a cabeça do morto, a caveira, era onde os imperadores faziam toda a sua passeata, celebrando a vitória, e iam até lá, esse lugar, Capitólio, que é o lugar da caveira. Eles já imaginavam, eles já entendiam que o lugar onde Jesus morreu, onde foi construído esse Capitólio, é o lugar da caveira. E aqui você tem, talvez, Marcos, mostrando realmente para a sua audiência, eles pegam que quem que é o rei dos reis? Jesus. Isso é uma marcha triunfal dele. Ele está caminhando, não para ser humilhado só, mas ele está caminhando para o templo verdadeiro, para onde vai ter a vitória verdadeira, a exaltação desse rei. Um comentarista fala assim, o templo de Júpiter Capitolino, ou mais simplesmente o Capitólio, era o término de cada triunfo romano. A procissão caminhava pelas ruas até o fórum e culminava na chegada do triunfante, ascendendo o lugar do sacrifício, o Capitólio, que recebera o nome devido à cabeça do morto encontrada naquele local. Exatamente isso. Então, para a audiência romana, eles conseguem fazer esse paralelo, de que Jesus é muito maior do que todos esses imperadores, do que esses reis. A vitória dele é muito maior. Então, a gente está em Gólgota, lugar da caveira, do crânio. E agora olha o versículo 23. Versículo 23. Então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não bebeu. Então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não bebeu. 3 perguntas eu me fiz ao ler esse versículo. Que bebida é essa? Quem são essas pessoas que deram a bebida? E por que Jesus não bebeu? Primeiro, que bebida é essa? Olha lá, diz, então lhe deram vinho misturado com mirra. Se você pegar os outros 2 paralelos, Lucas e Mateus 27, 34, fala assim, e lhe deram para beber vinho misturado com fel. E Lucas 23, 36 fala assim, os soldados, aproximando-se, também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre. É interessante essa palavra vinagre, oxos. Era um vinho muito fraco, era quase que um vinagre mesmo, era um vinho muito fraco, muito bebido por eles, era mais bebido que água, porque matava as bactérias, era o que eles usavam. Então, esses relatos são diferentes de João 19, quando Jesus pede, quando ele está com sede, e dão para ele beber o outro vinagre, é diferente. Essa bebida que eles estão dando para Jesus aqui é tipo um vinho podre, e aí diz que está misturado com mirra, que era uma fragrância, né, para dar um cheiro melhor, um gosto melhor, e fel. Essa é uma erva amarga que podia ser muito bem usada como veneno. Em alguns lugares ela é um veneno. Então é essa bebida que estão dando para Jesus. Quem que deu essa bebida? Quem que deu isso daí para ele? Muitos comentários vão falar que foram as mulheres de Jerusalém. Lucas 23 diz que havia muitas mulheres seguindo com Jesus enquanto ele caminhava para ser crucificado. E o Talmud falava que as mulheres de Jerusalém tinham que oferecer uma bebida forte aos que estavam morrendo, baseado em Provérbios 31, versículos 6 e 7. Provérbios 31, versículos 6 e 7. Dê bebida fermentada aos que estão prestes a morrer, vinho aos que estão angustiados, para que bebam e se esqueçam de sua pobreza e não mais se lembrem da sua infelicidade. Então muitos acreditam que quem está dando essa bebida são as mulheres de Jerusalém, tentando dar alguma coisa para Jesus
tomar e amenizar a dor dele. Esquecer um pouco. Tirar um pouco a cabeça do que está passando. Mas pelo contexto e o texto em si, é muito difícil você colocar que foram essas mulheres. O que tudo indica aqui é que foram soldados que estavam dando essa bebida. Principalmente porque Lucas diz que foram soldados, estavam o quê? Zombando de Jesus. Pelo contexto em si, é muito difícil querer aceitar que foram as mulheres. Pode ter sido. Eu acho que foram soldados que estavam dando. Por que eles ofereceram tal bebida? Talvez uma alternativa a um veneno. Toma esse suicida, vai ser mais fácil para a gente crucificar. Você vai estar mostrando para o povo quão terrível foi a sua ação, que você prefere o suicídio. Pode ter sido. Alguns acreditam que os soldados estavam oferecendo essa bebida como uma forma de aliviar a dor. Então poderia ser só uma forma de aliviar a dor, como se fosse um analgésico. Para quê? Por que eles estão querendo aliviar a dor? Porque eles são bonzinhos? De jeito nenhum. Para que a morte fosse prolongada ainda mais. Então ele para um pouco de sentir dor e a morte vai o quê? Sendo retardada. Mais e mais tempo o homem na cruz. Mais agoniante ainda. E a terceira possibilidade, essa que eu asseguro, é que eles continuam a paródia com Jesus. Desde que eles começaram, eles continuam. Por quê? Porque toda vez que o vencedor, que o rei, que o imperador chegava ao lugar, eles ofereciam vinho ao rei. E o rei tomava o cálice, ele não bebia, mas ele ofertava um sacrifício. Era no Império Romano, era isso que eles faziam. Como a gente viu desde o começo, eles estão fazendo de Jesus uma paródia. Colocam uma coroa de espinhos, jogam um manto sujo, dão um cetro, que na verdade é um pedaço de pau, cospem ao invés de beijá-lo, pegam Simão como se fosse o escravo desse rei, trazendo o espólio da guerra. Então eles continuam a humilhar Jesus, a zombar de Jesus. Você é o rei, toma o seu vinho. Só que esse vinho não tem nada de vinho bom. É um vinho podre que eles querem dar para Jesus. A bebida, um comentário coloca, a bebida é mais uma ação de crueldade da parte dos soldados. Fingindo que estão oferecendo uma bebida para refrescar, o vinho foi na verdade misturado com fel, uma erva amarga que poderia ser venenosa. Independente do que é a bebida, quem que deu, uma coisa fica clara. É o fim do versículo 23. Mas ele não bebeu. Independente se fosse acelerar a morte como um veneno, ou se fosse aliviar a dor, como se fosse um analgésico, uma anestesia, o que fica claro é que Jesus o quê? Recusou. Não quero isso. Não quero isso. Não vou tomar vinho algum. O único vinho que eu vou tomar é o vinho da ira do meu pai, que ele recebeu o cálice no jardim do Getsemane. Não vou tomar outro vinho. Jesus passou o pior dos sofrimentos sóbrio, com plena consciência de que tudo estava acontecendo ali, de toda injustiça, de toda dor. Jesus rejeita a oferta do vinho, pois ele fez um voto de abstinência na última ceia. E quer se manter totalmente consciente até o último minuto amargo. Ele beberá do cálice da ira do Pai. É interessante que a gente é tão grato por anestesia, analgésico, qualquer dor que a gente sente, eu sou muito grato, Senhor, ter dado sabedoria a certos homens a produzirem essas coisas. E aqui você vê o Senhor passando a mais terrível de todas as dores, e Ele rejeita tudo. Ele rejeita tudo. E sem ir para o lado físico, mas para o lado espiritual, a gente tem que se perguntar: o que eu tenho tomado, como para tirar a dor do sofrimento, para eu não sofrer por Cristo? Quais são as anestesias, os analgésicos que eu venho aceitando de todo lado, para que eu não sinta a dor de seguir a Jesus? Somos tão preocupados com nossa felicidade que qualquer coisa que chega a ameaçá-la deve ser resistida a todo custo, mesmo que acabamos ganhando uma úlcera como resultado. Ninguém precisa de perseverança para a felicidade, e sendo assim, nunca aprendemos a perseverar. Às vezes fico me perguntando
Quanto tempo perdemos suplicando para que Deus nos tire das circunstâncias desagradáveis que Ele enviou para nos abençoar? Esse é o Senhor Jesus, valente em guerra. Que imagem que as pessoas têm de Jesus, de um fraco, cara sofrendo. Isso aqui é a imagem de um vencedor. Isso aqui é a imagem de um vencedor. Que valentia e bravura do meu Salvador. Na maior das injustiças, Ele prefere a minha dor. Lucas 24, 26. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória. É um gigante isso daqui. Isso aqui é um guerreiro. Triste coisa é o modo das pessoas verem Jesus. Salmo 24. Salmo 24. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que entre quem? O Rei da Glória. É Ele. Não precisa passar por todas essas coisas para entrar o quê? Na glória. O Senhor forte e valente. O Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Exatamente isso. Esse é Jesus. E quão bom é ter esse Senhor. Quão bom é ter esse Jesus. O Rei da Glória, valente, forte, despreza qualquer coisa que vá aliviar a dor. A gente chega no versículo 24. Versículo 24. Olha só, 3 palavras. E o crucificaram. E o crucificaram. Breve e curto. A vinda de Jesus foi exatamente para isso, para Ele morrer. Apocalipse 13, 8. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Ele veio para isso. E de repente, a crucificação foi planejada desde a eternidade. E de repente você tem 3 palavras só. Veja só, 3 palavras. E o crucificar. É exatamente isso. Texto grego, 3 palavras. Por que Marcos não fala mais da crucificação? Por que ele não entra em detalhes da crucificação? Por que ele não fala o que acontecia durante todo esse processo? Por que ele só para ali e o crucificaram? Por que ele não fala? Por que ele não relata a pior de todas as mortes? Por que ele não mostra os detalhes? Eu tenho 2 opiniões sobre por que ele não relata detalhes. Ele só vai direto e o crucificaram. A primeira é porque toda a audiência dele já conhecia o que era a crucificação. Só de você falar cruz ou crucificação, eles já tinham o cheiro, eles já tinham a imagem, eles já tinham na mente deles exatamente o que era uma crucificação. Não precisa entrar em detalhes. Marcos não precisa, um comentário coloca, descrever a crucificação para os seus leitores, pois eles eram familiarizados com tal ação. Um outro comentário coloca assim, o mundo do primeiro século sabia que a crucificação era uma maneira horrível de morrer. Era tão horrenda que repelia as pessoas até mesmo de falar sobre a crucificação. Isso é frequentemente ilustrado através das palavras famosas de Cícero, durante o julgamento de Rabirius. E ele diz assim, Cícero, que a própria palavra cruz seja removida para bem longe, não só de um cidadão romano, mas também de seus pensamentos, olhos e ouvidos. Era tão maldita, era tão horrível. O cidadão romano não era crucificado. E muitas vezes eles eram proibidos de verem a crucificação. De tão horroroso que era esse processo todo. Marcos não relata. Ele só vai de e o crucificar. Não dá detalhe de como está Jesus, do tamanho do prego que enfiaram nos seus pulsos, de como que era a cruz em si. Eu não falo mais nada. Não precisa descrever. A gente que está mais de 2000 anos depois disso, é bom a gente entender um pouco. Eu não vou entrar em detalhes e ficar falando, só quero mostrar um pouco de como que era a crucificação naquela época. É difícil ter uma precisão exata porque tinha várias formas de crucificação. Não tinha uma forma uniforme.
Tinham várias formas de crucificar. A gente viu aqui a semana passada, tinha 3 tipos de cruz, 4 tipos de cruz e várias formas. Cada um decidia como que ia crucificar. Mas basicamente, com os relatos históricos, com a arqueologia, que foram descobrindo as coisas, basicamente, vou citar alguns relatos aqui. A morte era causada pela perda de sangue, exposição ao sol, frio e animais, exaustão e ou asfixia. As vítimas podiam passar dias pendurados na cruz em agonia. Crucificação era vista pela maioria dos escritores antigos como a punição mais cruel e barbárica que havia. Um outro continua assim. A posição do corpo sobre a cruz foi pensada, olha só, eles pensaram muito bem como que ia ficar o corpo, para tornar a respiração algo extremamente difícil. Frederick Farrar descreve o efeito torturador pretendido, pois de fato uma morte por crucificação parece incluir tudo aquilo que a dor e a morte podem ter de horrível e assustador. Vertigem, cãibra, sede, fome profunda, falta de sono, febre traumática, tétano, vergonha, zombaria diante do constrangimento da vítima, longa duração do tormento, medo de desenlace, gangrena de feridas expostas, tudo intensificando até o ponto em que pode ser suportado, mas não chegando até o ponto de dar à vítima o alívio da inconsciência. Um médico classificou a crucificação como uma sinfonia da dor, produzida por cada movimento, cada inspiração, mesmo a brisa podia trazer uma dor intensa à pessoa. Outra. A vítima agora é crucificada. Enquanto ele cai para baixo, aos poucos, com mais peso nos cravos, nos pulsos, a dor insuportável corre pelos dedos para cima dos braços para explodir no cérebro. É assim mesmo, dor muito intensa. Quem já sentiu muita dor sabe exatamente disso. Os cravos nos pulsos estão pondo pressão nos nervos medianos. Quando ele se empurra para cima, para evitar esse tormento de alongamento, ele coloca seu peso inteiro no cravo que passa pelos pés. Novamente a agonia queimando do cravo que rasga pelos nervos entre os ossos dos pés. Neste ponto, outro fenômeno ocorre. Enquanto os braços se cansam, grandes ondas de cãibra percorrem seus músculos, causando intensa dor. Com essas cãibras vem a dificuldade de empurrar-se para cima. Pendurado por seus braços, os músculos peitorais ficam paralisados e os músculos intercostais incapazes de agir com o tempo. Nessa posição, o ar pode ser respirado pelos pulmões, mas não pode ser expirado. Jesus luta para se levantar a fim de fazer uma respiração. Finalmente, dióxido de carbono é acumulado nos pulmões e no sangue e as câimbras diminuem. Esporadicamente, ele é capaz de se levantar e expirar e inspirar o oxigênio vital. Ele passa horas de dor. E assim ele vai relatando. E interessante que eles colocavam até um assento, os romanos, dentro da cruz. Eles colocavam tipo um assentinho, um pedaço de madeira. A gente viu aqui. Para quê? Para ajudar a pessoa? Não. Exatamente para prolongar o sofrimento. Ele conseguia sentar um pouco, aliviar, para ele subir, para respirar. Então isso ia aumentando o processo. Eles pensavam em cada detalhe para fazer o quê? A crucificação cada vez mais cruel. Outra, relatos da história. Quinto Horácio, ele fala assim: não alimentará os corvos na cruz, mostrando que os corpos ficavam na cruz e eram o quê? Comidos pelos animais. Era também frequente observar insetos pousarem nas feridas abertas, nos olhos, nos ouvidos. O cara não tem como tirar. Os braços estão presos, como você vai tirar? Todo o sangue já derramado, o sangue chama mosca, e aquilo vai trazendo um enxame de mosca para cima de você. Era também frequente observar insetos pousarem nas feridas, nos olhos, nos ouvidos e no nariz da vítima indefesa e agonizante, ao mesmo tempo que as aves de rapina dilaceravam sua carne. Talvez por isso que era chamado de Gólgota, o lugar da caveira. Por outro lado, era prática comum deixar o corpo na cruz para que fosse devorado por animais predadores. Isso aí não vai acontecer com Jesus, a gente sabe, mas é só para você ver a situação. Por que eles falavam? Por que Cícero fala que a palavra cruz seja tirada não só do pensamento, mas dos olhos e dos ouvidos dos romanos?
Tão terrível que era isso. Daí que a gente tira a palavra excruciante. Então a audiência de Marcos já tinha, a hora que ele fala e crucificaram Jesus, ele já tem o cheiro, ele já tem a imagem do que é realmente isso. Outra alternativa, por que Marcos não fica relatando todos os detalhes da crucificação? E isso é importante. Porque ele quer focar no que a cruz cumpriu, o que a cruz trouxe para o homem, o que a crucificação de Jesus trouxe ao homem. O que é? É a aproximação de Deus com o homem pecador. Esse é o foco dos evangelhos. É tanto relatar só a dor física, mas o benefício da crucificação de Jesus, que foi realmente aproximar o homem que antes era inimigo de Deus, a um ponto de que agora ele é filho de Deus, mediante a crucificação de Jesus. É em Gólgota que Deus se aproxima do homem, em um relacionamento tão pacífico, que agora somos chamados filhos. Versículo 24 para mim é... Olha, 3 palavras. E o crucificar. Você imagina tudo o que acontece na crucificação com Jesus. E a questão que fica é, precisa de mais alguma coisa? O que mais precisa? O que mais que precisa? Está ali. E o crucificar, o Filho de Deus, totalmente justo, totalmente puro, totalmente santo, sem pecado, sem injustiça, crucificado como um bandido, como um louco, como um rebelde. O que mais que as pessoas querem? O que mais que as pessoas querem? Quer cair, rir, dança, bandeira, o que mais? Só essas 3 palavras já devem ser suficientes para fazer a pessoa se prostrar e cair em gratidão ao Senhor, em quebrantamento. E as pessoas, não, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E o crucificaram. Pessoa mais santa que já existiu, sem pecado algum. As pessoas não estão satisfeitas com isso. E o crucificaram. Basta. Basta. Crucificaram o Filho de Deus. Essas 3 palavras aqui já são suficientes para quando a gente falar, alguém quer fazer uma oração? Já explodir o coração e falar, Pai, obrigado pela cruz. Obrigado pela cruz. Obrigado pela crucificação de Jesus. Essa é a cena. E o crucificaram. Agora Jesus está lá. Ele falou, João 3, 14, 15. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Eu sei que aí tem um duplo cumprimento. Que fala da exaltação de Jesus, mas também fala da crucificação dele. Seja levantado para que todo que nele crer tenha o quê? Vida eterna. Então essa é a imagem. Jesus está em Gólgota, fora da cidade. Você não é digno de estar dentro desse lugar. Fora. Você é como um lixo para a gente. Escárnio. Fora da cidade. Agora preso, crucificado, levantado. Toda chance de aliviar a dor foi desprezada. Toda chance de acelerar a morte foi desprezada. Ele está lá preso. Alguns acreditam que os pregos tinham por volta de 15 centímetros, não era preguinho bonitinho, era tudo enferrujado. A coroa continua na cabeça, corpo aberto, ele está lá. E o crucificaram. Mosca voando para todo lado, tem sangue para todo lado, inseto, as pessoas zombando dele. Essa é a cena que Marcos está dando. E o crucificado. E a questão que... Por quê? Por que Jesus foi morrer dessa forma? Por que ele morreu assim? Por que ele morreu dessa forma tão humilhante, tão barbárica, tão sangrenta? Por que ele morreu assim? Isso é bom a gente se perguntar. Por que ele morreu assim? Será que é só para cumprir as Escrituras?
Será que ele não podia morrer de uma outra forma? Será que ele não podia morrer numa cama? Será que ele não podia ter morrido decapitado ou apedrejado, como era normal? E rápido? Por que ele não morreu de uma forma mais simples? Por causa do pecado, não é não, Bruno? Por que uma morte tão horrível? Por que ele não envelheceu e morreu? Você não pensou nisso? Por que ele não morreu de velhice? Era tão normal as pessoas morrerem de doença naquela época. Por que ele não morreu de doença? Por que ele precisou ser crucificado? Ter seu corpo aberto, ser humilhado? Eu vou dar 3 motivos aqui. Primeiro motivo, para você saber a profundidade do pecado, para você saber a enormidade do seu pecado. Por isso que Deus faz uma morte tão terrível, tão abominável, tão horrorosa, que as pessoas alguns não podiam nem ver isso, que seja tirado dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, do nosso pensar, tal morte. Ele quer mostrar como que é o pecado. Você quer saber quão terrível, quão profundo, quão abominável, quão fatal, quão infernal, quão destrutivo, quão humilhante, quão merecedor de toda a ira de Deus é o pecado? Você quer saber? Você olha para a morte de Jesus, para a crucificação. É isso que o Senhor está mostrando. É como se fosse uma imagem. Está vendo isso daqui? É assim que eu vejo o pecado. É isso o pecado. O salário do pecado é o quê? A morte. Uma morte terrível. Ryle fala assim: saberia eu o quanto o pecado é depravado e abominável na visão de Deus? Saberia eu o quanto o pecado é depravado e abominável na visão de Deus? Onde posso ver isso de forma mais evidente? Ele pergunta. Deveria eu voltar à história do dilúvio e ler como o pecado afogou o mundo? Deveria eu ir à praia do Mar Morto e descobrir qual pecado provocou Sodoma e Gomorra? Deveria eu voltar aos judeus sem rumo e ver como o pecado espalhou-os pela face da terra? Não. Posso encontrar uma prova ainda mais clara. Eu olho para o que aconteceu no Calvário. Lá eu vejo que o pecado é tão obscuro e condenável que nada, a não ser o sangue do Filho de Deus, poderia lavá-lo. Lá eu vejo que o pecado me separou tanto do meu santo Criador, que nem mesmo os anjos no céu poderiam fazer a paz entre nós. Nada poderia nos reconciliar, apenas a morte de Cristo. Ah, se eu escutasse a conversa miserável do homem orgulhoso, poderia imaginar talvez que o pecado não fosse tão pecaminoso. Mas não posso pensar tão pouco sobre ele quando olho para o Calvário. Não tem nenhum outro acontecimento na história da humanidade que revela de forma tão clara, o que é o pecado na visão de Deus. E você olha para a TV ri do pecado, a TV brinca com o pecado. Você olha para a sociedade brinca com o pecado. As igrejas brincam com o pecado. A internet brinca, tudo parece ser bom. O adultério é normal, o sexo fora do casamento é normal, o homossexualismo é bom, mentir não tem problema, falar palavrão não tem problema, ser egoísta e avarento é bom para você. É assim que o mundo faz do pecado uma brincadeira. Não, gente, todo pecado é uma rebeldia contra Jesus, contra Deus, contra o Senhor. É uma rebelião contra o Senhor. Todo pecado é você tô nem aí para você e para as suas leis, para a sua santidade. Todo pecado é isso. Todo pecado é injustiça, e toda injustiça diante desse Deus que é santo é o quê? Condenado. Não tem pecadinho. O Ryle coloca, e eu repito isso daqui: ah, se eu escutasse a conversa miserável do homem orgulhoso, poderia imaginar talvez que o pecado não fosse tão pecaminoso. Mas não posso pensar tão pouco sobre ele quando olho para o Calvário. A pergunta que eu faço para todos nós: como que a gente ri do pecado? Pessoas riem do pecado. Pessoas brincam com o pecado. As pessoas acham engraçado o pecado, assistem programas e acham engraçado o pecado. Riem, se deleitam no que é pecaminoso e acham normal. É normal. As pessoas se vangloriam no pecado.
no que fizeram antes. Ah, minha vida era assim. E fala com a arrogância do que fez antes. Pessoa que age assim não tem noção do que foi a crucificação. Está muito longe da cruz de Cristo. A crucificação foi sangrenta, foi terrível, foi abominável, perversa, rebelde, para mostrar como que Deus vê o pecado e o pecador. Tá? Salmo 7:11. Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. E se você não tem a justiça de Cristo, Deus está irado com você. E Ele se ira todos os dias. Porque o pecado é rebeldia, é rebelião contra Ele. E Ele pune. A crucificação mostra a ira de Deus para com o pecador, com o pecado que foi derramado sobre Jesus. Por isso que essa tinha que ser a cena. Por isso que Ele não morreu de velhice. Por isso que Ele não morreu decapitado, rápido. Por isso que Ele não morreu apedrejado, rápido, jogado para debaixo do precipício, jogado para... Não. A pior de todas as mortes. Porque o Senhor quer mostrar como que é o pecado na visão da santidade dEle, em relação à santidade dEle. E a gente brinca com o pecado. A gente brinca com o pecado. A gente cultiva, alimenta, acha bonito, ri. Ah, esse é o meu jeito de ser. Não. Segundo, por que a morte de Jesus foi tão barbárica de o crucificar? Segundo motivo, ela mostra realmente, primeiro, a enormidade, quão terrível é o pecado aos olhos do Senhor. E o segundo motivo, mostra quão grande é o amor de Deus por nós. Quão grande é o amor de Deus pelo seu povo. Imenso, imenso. A crucificação de Jesus nos mostra quão inimaginável, insondável é o amor de Deus para com o seu povo. João 3,16, porque Deus amou o mundo do quê? De tal maneira. Que maneira é essa? A crucificação. Que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A maneira que ele esmaga o Filho, que ele moe o Filho, que ele põe o Filho em Gólgota, no Calvário. Coisa mais abominável. As pessoas passavam e viravam a cara para não ver. Passavam longe para não sentir o cheiro daquilo. Revela a profundidade do amor de Deus por nós. Vou citar Ryle de novo. Saberia eu o grau e a grandeza do amor de Deus Pai para com o mundo pecador? Onde poderia observar isso de forma mais clara? Deveria olhar para o seu glorioso sol, brilhando diariamente para o ingrato e malvado? Deveria eu olhar para a semente e sua colheita, retornando regularmente numa sequência anual? Não. Não consigo encontrar maior prova de amor do que esta. Eu olho para a cruz de Cristo e vejo nela não a causa do amor do Pai, mas sua consequência. Ali eu vejo que Deus tanto amou esse mundo pecaminoso, que deu o seu único, primogênito Filho. Deu para sofrer e morrer, para que qualquer pessoa que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Eu sei que o Pai nos ama, porque por nós Ele não negou seu Filho, seu único Filho. Ele diz, leitor, algumas vezes imagino que Deus, o Pai, é muito grande e santo para se importar com criaturas tão miseráveis e corruptas como nós. Ele para. Mas não devo me atrever a pensar isso quando olho para o sofrimento de Cristo no Calvário. Como ficar em depressão? Como ficar cheio de própria pena de si mesmo quando você vê o amor de Deus tão claro na cruz de Cristo? Uma morte tão barbárica para mostrar, para revelar um amor tão grandioso, tão insondável, tão inimaginável. Romanos 5:8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu. Olha como que Ele demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu, foi crucificado em nosso favor quando ainda éramos o quê?
pecadores, inimigos de Deus. Abra a Bíblia de vocês em Romanos 8. Romanos 8. Começando no versículo 35. Começando no versículo 35. Quem nos separará do quê? Do amor de Cristo. Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matador. Mas em todas essas coisas, não fora delas, mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que o quê? Que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do quê? Do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por que a morte de Jesus foi tão horrível, tão barbárica, tão terrível, tão macabra? Para revelar o nosso pecado, para revelar o quanto Deus amou o seu povo, o quanto Deus ama a sua igreja. É por isso que o Evangelho, gente, a oferta do Evangelho é a coisa mais preciosa que você pode ofertar para alguém. Não existe amor como esse. Não existe amor como esse. As pessoas brincam com a oferta do Evangelho. Eu coloquei aqui, se Deus tivesse amado a gente de forma superficial, Ele teria matado Jesus de forma rápida. Se Deus Pai tivesse um amor ralo e raso por nós, a morte de Jesus teria sido assim. Mas é porque Ele moeu o Filho na cruz. Ele revela para nós o amor dele também por nós. Como deixar os nossos corações se esfriarem por tal Senhor que morreu tal morte? Então a gente vê, por quê? Por que Jesus morreu? Por que Ele foi crucificado? Primeiro, para mostrar a enormidade do nosso pecado. Segundo, para mostrar o grande amor por nós. E o terceiro, para mostrar qual que é o padrão de discipulado. O que é seguir a Jesus? Isso é verdadeiro discipulado. E volto a citar o Ryle aqui. Encontraria razões fortes para ser um homem santo? Onde deveria eu voltar-me para elas? Deveria escutar os 10 mandamentos apenas? Deveria estudar os exemplos dados na Bíblia sobre o que é a graça é capaz de fazer? Deveria meditar nas recompensas do céu, no castigo do inferno? Não há algum modo, um motivo mais forte? Sim. Olharei para o Calvário e a crucificação. Lá eu vejo o amor de Cristo compelindo-me a viver não em mim, mas nele. Lá eu vejo que não sou mais meu, eu fui comprado com um preço. Sou compelido pelo mais sagrado compromisso a glorificar a Jesus com meu corpo e espírito, que são dele. Lá eu vejo que Jesus deu a si mesmo por mim, não apenas para redimir-me das iniquidades, mas também para me purificar e fazer-me uma pessoa singular, zelosa das boas obras. Ele perfurou meus pecados no seu próprio corpo na cruz, para que eu morresse por pecado e vivesse na retidão. Ah, leitor, não há nada tão purificador quanto uma visão clara da cruz de Cristo. Ela crucifica o mundo em nós e nós no mundo. Como podemos amar o pecado quando nos lembramos que foi por causa dele que Jesus morreu? Certamente ninguém é tão santo quanto os discípulos do Senhor crucificado. E é a imagem, essa imagem, Jesus crucificado. É essa imagem que o próprio Jesus passou para os seus discípulos. A gente já viu isso. Marcos 8,34. Marcos 8,34. Então Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: se, tem uma condição, se alguém quiser me seguir, o que ele vai ter que fazer? Negar a si mesmo e tomar o que é?
a cruz. Ele já está passando a imagem do que é discipulado. Essa é a imagem da cruz. É a pessoa saindo para fora da cidade, humilhada, recebendo a pior das mortes. São poucos que se alegram nessa notícia, nessa passagem, nessa história. A cruz não foi só para te tirar do inferno. A cruz foi para te fazer um discípulo e te dar um padrão de vida. E se você não tem vivido esse padrão, você precisa se arrepender. Precisa se arrepender. Vamos encerrar por aqui. A gente tem essa imagem do servo sofredor no Calvário. Cordeiro de Deus, de Isaías 53, o servo sofredor foi levado para o matadouro. Esse matadouro se chama Gólgota, lugar do crânio, lugar da morte. Ele desprezou tudo que podia aliviar a dor dele ou acelerar a morte. Desprezou tudo. E agradou o Pai fazer isso, e agradou o Filho receber isso, e agradou o Espírito compelido dessas coisas. E eu acho que a maior prova da depravação do homem é ouvir o Evangelho de Cristo e Ele crucificado, e a pessoa permanecer fria, é a pessoa permanecer do mesmo modo. Não existe maior demonstração do que a depravação do homem, do que ouvir aquelas 3 palavras, e o crucificado, e a pessoa permanecer no mesmo estilo de vida, se alegrar dos pecados, assistir os pecados, se confortar nos pecados. O Senhor tenha misericórdia de nós. A triste coisa é você ver pessoas que se dizem cristãs e riem do pecado, e zombam do pecado, e alimentam o pecado, e não veem o amor de Deus na cruz, e não veem na crucificação de Jesus que aquilo é o seu chamado para viver. Terrível coisa é, que o Senhor nos livre disso. O Senhor nos livre disso. E essa é a mensagem que a igreja não quer ouvir. A igreja não quer ouvir isso. Vai falar para as pessoas, esse é o seu padrão de vida. Foi isso que Ele deixou para você. Olha para a cruz. Você vai ver o grande amor de Deus te chamando para viver uma vida semelhante a essa. Não quero isso.